Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, eu gostaria de saudar os irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, exatamente dia 19 de janeiro de 2023, louvamos ao Senhor por mais este dia abençoado. Louvamos ao Senhor por mais este dia de vida que Ele tem nos concedido. Agradecemos a Ele pela vida. Agradecemos a Ele pelo ar que respiramos. Agradecemos a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós. Embora não sejamos merecedores de nada, mas por Sua graça. Somos abençoados. Por Sua graça, fomos salvos. E estamos de pé neste caminho estreito, neste caminho de pedras e espinhos, mas com certeza um caminho que nos levará às mansões celestiais, onde não haverá mais pedras, não haverá mais espinhos, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Essa é a nossa viva e maior esperança como crente, como servo de Deus, como igreja militante, que está aqui sobre a face da terra, batalhando para um dia alcançarmos o céu de luz, alcançarmos o céu de glória. Ele nos foi preparar um lugar, conforme João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Ele nos foi preparar um lugar e ele disse que voltaria e nós estamos aguardando a sua volta. Estamos aguardando o seu retorno, a trombeta será tocada. E a Bíblia diz que nós seremos arrebatados dessa terra, arrancados daqui, dessa terra. Então, meus irmãos, esta é a nossa viva esperança na pessoa bendita do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família, o teu ministério. Que a plenitude da bênção de Deus venha nessa tarde recair sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas. E eu gostaria aqui nessa tarde de trazer uma breve meditação da palavra de Deus aos irmãos, em cima de um texto bíblico, em cima de uma narrativa muito curiosa, a fé dos irmãos, de edificar a fé da igreja, do corpo de Cristo. Este é o meu objetivo, sempre em vir aqui e repartir, compartilhar, humilde de coração. Vamos aprender com o Senhor a sua poderosa e preciosa palavra. Eu quero ler aqui em Isaías, livro do profeta Isaías, profeta chamado de profeta messiânico, pois foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus Cristo, o Messias, o ungido Salvador que viria a essa terra trazendo salvação a todos os homens, a todas as pessoas. Isaías, o capítulo é o de número 43 e o versículo de número 13. Um texto bem conhecido, um texto bem popular entre os crentes, entre a igreja do Senhor Jesus. Mas, como sempre costumo dizer, eu comparo a palavra de Deus a uma fonte inesgotável, a uma fonte que jorra água constantemente, e a um poço carregado de água potável. E assim eu comparo a palavra de Deus, que a cada dia nos surpreende, que a cada dia nos traz uma nova revelação, um novo ensinamento, e assim aperfeiçoamos o nosso caminho, as nossas veredas, por intermédio dessa preciosa palavra. Isaías 43, 13, que diz o texto bíblico: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Vou ler novamente aqui o texto bíblico, Isaías capítulo 43, versículo de número 13, que nos diz assim a palavra de Deus:
Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Pois bem, meus amados irmãos, eu tenho lido nessa tarde um texto bem conhecido, uma porção da Bíblia Sagrada registrada no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Quem nunca ouviu uma pregação acerca deste versículo bíblico, quem nunca ouviu um ensinamento em cima dessa narrativa bíblica, esta palavra que é por demais reveladora, esta palavra que nos impacta, nos renova, nos cura, nos aviva, nos limpa, nos purifica e, obviamente, também nos confronta, para que a cada dia venhamos nós consertar o que está desconcertado em nossa vida e aperfeiçoarmos o nosso caminho e aperfeiçoarmos a nossa jornada como cristão, como povo de Deus aqui na terra. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Este versículo 13 está no contexto do capítulo 43 do livro de Isaías. Se retornarmos aqui 13 versículos atrás e lermos minuciosamente, com atenção, com vontade, nós vamos ter uma compreensão melhor, maior e mais ampla deste texto bíblico. Quando olhamos aqui para Isaías, capítulo 43, versículo 1 em diante, o capítulo aqui inicia com uma palavra que procede da boca do próprio Deus, do Senhor, Yahvé, o Criador. Uma palavra dirigida da boca do próprio Deus a Jacó, a Israel, seu povo, seu servo. Isaías 43, versículo 1, Deus está dizendo: porém assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Deus está aqui encorajando o seu povo, Israel. Deus está aqui encorajando Jacó, seu servo. Deus está dizendo, está lembrando que Jacó e Israel é um povo escolhido seu. É um povo chamado seu. Pois Deus está dizendo: agora sim diz o Senhor que te criou, ó Israel, que te formou, ó Jacó. Deus está dizendo aqui com muita satisfação, com muita alegria, Deus está lembrando Jacó que ele é seu servo. Lembrando Israel que ele é um escolhido seu. E além de lembrá-los que eles são escolhidos seu, Deus está também trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, porque Deus está dizendo: não temas, porque eu te redimi. Não temas, Jacó, porque eu te libertei. Eu te chamei. Eu te criei. Eu te escolhi. Por isso, Jacó, não há razão para você temer. Não há motivo para você ficar espantado. Não há motivo para você deixar o temor apoderar-se da tua vida, do teu ser, da tua alma. Porque quem está falando contigo é aquele que te criou, é aquele que te formou, é aquele que te escolheu e que está contigo para te livrar dos temores que te cercam, que está contigo para te livrar das ciladas do teu inimigo, do teu adversário. Então, nessa tarde, Deus está nos lembrando que nós somos o seu povo, que nós somos sua criação, sua criatura. E muito mais, nós somos seus filhos. Porque a Bíblia diz que a todos quantos receberam Jesus, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E glória a Deus que nós somos privilegiados de poder ter nos tornado filhos de Deus.
a partir do momento que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossa vida. Então, nessa tarde, Deus está aqui encorajando Jacó, seu servo, seu povo. Não temas, porque eu te redimi, Deus está dizendo. Eu te libertei. Eu te resgatei do Egito com mão forte, através de Moisés, meu servo. Eu os livrei das mãos, das garras de Faraó. Eu abri o mar vermelho para vocês passarem em seco, com os pés enxutos. Eu sustentei, mantive, aqueci a noite de vocês com uma coluna de fogo, refrigerei o dia com uma coluna de nuvem. Não precisaram comprar roupa durante a peregrinação no deserto, porque à medida que eles iam crescendo, a roupa ia crescendo junto com o corpo. Sapatos não terminavam, como diz o hino do Voz da Verdade. Deus sempre demonstrando cuidado para com o seu povo, que ele havia criado, que ele havia formado, a partir de Abraão. Deus sempre mostrando o seu amor para com Israel, com Jacó. Embora sempre sendo correspondido pela ingratidão do povo, mas Deus, através do seu amor, Deus, através da sua bondade, sempre cuidando do seu povo. E é o mesmo Deus que está conosco nessa era, neste tempo presente. É o mesmo Deus que cuida de nós. É o mesmo Deus que provê o que precisamos. E Ele está dizendo nessa tarde, Ele está nos lembrando. Você que está aí tomado pelo temor, você que está aí carregado de medo, de temores que cercam a sua vida, preocupações que nos cercam todos os dias de nossa vida. E muitas vezes somos tomados por aquele medo, por aquele sentimento de temor que nos cerca. Mas Deus, assim como falou com Jacó, assim como falou com Israel, lembrando ele que eles tinham sido criados por ele, formado por ele, redimido por ele. E Deus está dizendo, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus está dizendo, você é a minha propriedade, Jacó. Você é a minha propriedade, Israel, porque eu criei vocês, eu formei vocês. Eu cuido de vocês, por isso não há razão para vocês temer. Eu redimi vocês, eu libertei vocês da terra do Egito, da escravidão de Faraó. Eu conduzi vocês durante aquele deserto, aquela peregrinação. Provi alimento, fazia chover maná do céu, codornizes. Deus sempre demonstrando cuidado para com o seu povo escolhido, para com o seu povo eleito. E assim também é conosco, a igreja do tempo presente. O Senhor sempre tem demonstrado o seu cuidado para com a nossa vida. E Ele está aqui nos lembrando essa tarde que nós somos chamados por Ele, escolhidos por Ele. E Ele está dizendo, não temas, porque tu és meu. Ou seja, Deus está dizendo que Ele é maior que os temores que cercam a tua vida. Deus está dizendo que Ele está acima do medo que quer tomar conta e se apoderar da tua vida. Lembre-se de que você é escolhido de Deus, chamado por Deus. Lembre-se de que o Senhor nos resgatou com mão forte do Egito, que representa este mundo do qual Satanás é o príncipe deste século. Nós estávamos, tal como o povo de Israel, subjugados, escravizados, sem paz, sem alegria, não éramos felizes de verdade, mas Jesus nos redimiu, pagando o preço lá na cruz do Calvário, assumindo a nossa culpa, pagando pelos nossos pecados, e hoje somos redimidos, temos paz de verdade, temos alegria real em nosso ser, porque o Senhor Deus nos escolheu, nos chamou, nos redimiu, e Ele está dizendo essa tarde para você, não temas diante das lutas, diante do medo que te cerca, porque eu estou contigo para te livrar e te guardar. E no versículo 2 é o que Deus segue dizendo para Jacó, para Israel. Deus está dizendo, Jacó, quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando tu passares pelos rios, Jacó, meu servo, meu escolhido, que foi redimido por mim, tu és meu. Os rios não vão te submergir. Os rios não vão te afogar. Por que Deus está dizendo para Jacó, para Israel,
que quando ele passar pelo fogo, o fogo não vai queimar. Quando passar pelo rio, o rio não vai submergi-lo. É justamente porque Deus disse no versículo 1: não temas, porque eu te redimi, eu te libertei. Não temas, porque eu te formei, eu te criei, eu te escolhi. Por isso Deus está dizendo: quando tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque você é meu escolhido, você é minha criatura, você é meu chamado, você foi liberto por mim, escolhido por mim, redimido por mim. Por isso, você vai enfrentar sim o fogo, você vai enfrentar sim a água, ou seja, porque o caminho e a trajetória do escolhido de Deus não é fácil, o caminho é de pedras e espinhos, mas Deus está dizendo, e Ele está prometendo o livramento, o escape, o socorro. Por isso Deus diz: Jacó, não temas, Jacó, porque eu te escolhi, tu é meu escolhido, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu está na palma da minha mão, Jacó. Tu vai enfrentar o fogo, tu vai enfrentar a água, porque todo o meu escolhido, ele passa pelo fogo, ele passa pela água, ele enfrenta as adversidades, porque, como sempre digo, o verdadeiro evangelho é aquele que traz a cruz consigo. O verdadeiro evangelho é aquele que não só apresenta as rosas e flores no caminho, mas é aquele que apresenta os espinhos, é aquele que apresenta os pedregais no caminho, porque Jesus diz que o céu é tomado por esforço, o caminho do céu é estreito, a porta também é estreita. Portanto, meus irmãos, evangelho que não diz para você que você vai enfrentar a água, que você vai enfrentar o fogo, evangelho que diz que você só vai ter facilidades na sua vida, porque você é um escolhido, você é um chamado, Deus te chamou pelo nome, Deus te escolheu, Deus te redimiu, te libertou. O evangelho que diz para você que por esta razão, pelo fato de você ser um escolhido, ser redimido por Deus, Ele ter te chamado pelo nome, evangelho que te diz que por este motivo você não vai passar pelo fogo, você não vai passar pela água. Este não é o evangelho verdadeiro, porque o próprio Deus está dizendo, no contexto de Isaías capítulo 43, Deus está dizendo: Jacó, tu é meu escolhido, Jacó, eu te redimi, Jacó, eu te formei, Jacó, eu te criei. Mas Deus segue dizendo ao seu escolhido, no versículo de número 2 do capítulo 43, quando passares pelo fogo, quando passares pela água, você vai passar pelo fogo, você vai passar pela água, só que tem um porém. Deus está dizendo: não precisa temer, porque eu vou te livrar no meio do fogo, eu vou te livrar no meio da água, tu não vai afundar, tua família não vai afundar, teu ministério não vai naufragar. Ei, Deus está dizendo para você essa tarde: não temas, apenas creia e confie, porque o Deus que foi com Israel, o Deus que foi com Jacó, é o Deus que está conosco neste tempo, nesta era presente. E no versículo 3, Deus está dizendo: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Deus continua falando com Jacó, com Israel, e dizendo para Israel, para Jacó: eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Nossa vida pertence a Ele. Nossa vida está nas mãos dEle. Nós fomos chamados por Ele. Fomos eleitos por Ele. Não há privilégio maior do que este. Ser escolhido por Deus, o Senhor. O soberano, Yahvé, o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem te escolheu. Ele é o teu Salvador. Não é o homem que te salva, mas é o Senhor quem te salva. O único capaz de perdoar pecados, de apagar as nossas transgressões, de escrever o nome no livro da vida, de dar uma nova vida, um novo coração, regenerar o homem, é só o Senhor. Esta obra é a obra do Espírito Santo de Deus. O homem não é capaz de regenerar, porque isto é obra do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe irmã Janice, minha esposa. Deus te abençoe, meu amor. Que bom que tu entrou aqui nessa live para interagir também. Deus te abençoe. Mano Jackson, vamos orar por ti, meu irmão. Essas calúnias aí, essas difamações contra a tua vida, não prevalecerão. Não terão êxito.
Em nome de Jesus, estão caindo por terra agora. Todas as calúnias, todas as difamações, toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Ferramenta forjada contra ti não prosperará. Toma posse, varão. Tu és servo de Deus, tu és escolhido, tu és chamado por Deus. E o que Deus falou para Jacó, para Israel, no capítulo 43, no contexto do capítulo 43 de Isaías, Deus está falando para mim e para ti. Não temas, Jacó, porque eu te redimi. Tu és meu. Quando tu passares pelas águas, não vai te submergir. Pelo fogo, ele não vai te queimar. Eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu Deus. Olha o que Deus está falando para nós essa tarde, Mano Jackson. Toma posse dessa palavra e creia que Deus já jogou por terra toda a calúnia contra a tua vida, toda a difamação contra a tua vida, para denegrir a tua vida, o teu ministério, destruir a tua família. Contra Jacó não vale encantamento, porque Jacó está nas mãos do Senhor. Toma posse, Mano Jackson, que já caiu por terra. Em nome de Jesus, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenará, porque Deus é contigo, meu irmão. Conta com a minha oração, com a minha intercessão, e eu creio que tu ainda vai testemunhar que essas calúnias, essas difamações, essa injustiça caiu por terra, porque o nosso Deus, além de ser um Deus amoroso, benigno, ele é um Deus justo, e ele peleja por nós, e ele julga a nossa causa, e essa tarde ele está julgando a tua causa, e ele está pelejando por ti. Toma posse, meu irmão, em nome de Jesus. Isaías 43:3, Deus continua dizendo a Jacó: eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Deus, uma vez mais, relembrando a Israel o amor que sempre teve para com a sua nação. Pessoas não dão nada, talvez, pela tua vida, desacreditam de você, não apostam em você, não acreditam no teu ministério, no teu chamado, no teu sucesso. Não acreditam que você é ungido, é chamado. Te olham com olhar de desdém, de desprezo, porque pensam que são os melhores. Mas Deus está dizendo para você, eles podem não dar nada por ti, mas Deus está dizendo: eu, o Senhor, o teu Criador, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que está dizendo para você não temer, aquele que te redimiu das garras de Faraó, do Egito, do mundo do pecado, aquele que tirou da podridão do pecado, das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo: eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Olha como é grande o amor de Deus para com o seu povo. Olha como é grande o amor de Deus para com a nossa vida. Pessoas podem não dar nada pela tua vida, mas o Senhor, o Criador, Yahvé, o soberano, ele está dizendo que ele ama a mim e a você, e que ele, por amor de Israel, ele deu o Egito ao seu povo, demonstrando o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção. E assim como ele cuidou, protegeu, zelou por Israel, ele preza e zela por todos nós, a sua igreja, deste tempo, desta era. É um novo tempo, é uma nova dispensação, mas o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, que está conosco neste tempo presente. E no versículo, irmãos, de número 4, Deus segue dizendo para Jacó, para Israel: visto que tu foste precioso aos meus olhos. Reforçando o que eu já disse, irmão. Pessoas podem não dar nada pela tua vida, mas aos olhos de Deus você é precioso. Aos olhos de Deus você é como uma pérola preciosa. Aos olhos de Deus você é como uma joia muito preciosa, de inestimável valor. Podem não acreditar em você, podem não dar nada por você, mas Deus está te dizendo essa tarde, te lembrando essa tarde, que você, aos olhos dele, é precioso. Você, aos olhos dele, tem grande valor. Tu tens sido honrado e eu tenho te amado. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Deus tem nos honrado. Deus tem nos amado. Só nos resta agradecer ao Senhor, porque aos seus olhos somos preciosos. Ele tem nos honrado, ele tem nos amado. Tudo que temos, tudo que somos vem de Deus. A nossa honra vem de Deus. O dom que temos vem de Deus. As habilidades que temos vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa alegria vem de Deus. A nossa felicidade vem de Deus. A nossa vitória vem de Deus. O nosso alimento vem de Deus. A saúde que temos vem de Deus. Se estamos de pé, graças a Deus, meus irmãos. Portanto, darei homens por ti e povo
pela tua vida. Darei homens por ti e povo pela sua vida. Tudo isso demonstra e fala do amor de Deus para com Jacó, seu escolhido, para com Israel, aquele que foi redimido por Deus da terra do Egito. Deus os tirou com mão forte através de Moisés. É para o seu povo que Deus está dirigindo essas palavras. E essa tarde Deus está dirigindo para mim e para você também essas palavras contidas na Bíblia Sagrada. Como já disse, a dispensação é outra, o tempo é outro, mas o Deus é o mesmo. O Deus que estava com Israel no Egito está conosco hoje. O Deus que conduziu Israel no Egito está nos conduzindo hoje. O Deus que supriu Israel no Egito é aquele que nos supre hoje. O Deus que introduziu o povo na terra de Canaã é aquele que vai nos introduzir às mansões celestiais. Não temas, mais uma vez Deus está dizendo, não temas. No versículo 1 ele falou para Jacó, não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E Deus segue dizendo no versículo 5 de novo, não temas. Deus está falando para ti essa tarde, não temas as ameaças do teu inimigo. Não temas os levantes do teu adversário. Não tema, Mano Jackson, essas calúnias. Não temas, Mano Jackson, essas difamações. Deus está falando contigo. Tu é escolhido, tu é ungido, tu é chamado. Não temas. Creia que o livramento de Deus já bradou sobre a tua vida. Creia, Mano Jackson, que Deus já fechou a boca do caluniador e do difamador. Não temas, Deus está dizendo para mim e para você. Por que não temer? Porque Ele está conosco. Por que não temer? Porque Ele nos redimiu. Por que não temer? Porque Ele disse que quando passarmos pelo fogo, Ele não vai nos queimar. Quando passarmos pelas águas, elas não vão nos submergir. Por quê? Porque Ele está conosco. Nós estamos na palma das suas mãos. Ele não livrou Daniel, ou melhor, os companheiros de Daniel, de entrar na fornalha, mas ele os livrou na fornalha. O quarto homem que se apresentou naquele fogo, e eles saíram ilesos daquele fogo. Ele não livrou Daniel da cova, mas o livrou na cova. Ele está conosco não só em momentos bons, como muitas pessoas, supostos amigos, que estão conosco só quando temos alguma coisa para oferecer. Jesus é o melhor amigo que temos, nas horas incertas de nossa vida, principalmente. Com dinheiro ou sem dinheiro, Ele é teu amigo. Tendo alguma coisa para oferecer ou não, Ele é teu amigo. Ele vai estar sempre contigo, sempre do teu lado. Pode ser na quarta vigília da noite, 3 da manhã, no meio do mar. Os ventos açoitando a embarcação da tua vida, você pensando que vai morrer, perecer. Aí Jesus aparece nesse exato momento, o melhor amigo, para te salvar, te estender a mão e escrever uma página de vitória na sua vida e na sua história. Não temas, porque eu estou contigo. Olha o que Deus está dizendo. Eu trarei a tua semente do leste e ajuntar-te-ei do oeste. Deus falando para Jacó, para Israel. Eu direi ao norte, entregue, e ao sul, não retenhas. Tragam meus filhos de um lugar remoto, distante, e minhas filhas dos confins da terra. Tudo o que é chamado, produza ao cego gente que tem olhos, e o surdo aquele que tem ouvidos. Permita todas as nações serem reunidas, e permita que o povo seja congregado. Oscilou um pouco aqui, meus irmãos, peço desculpa. Oscilou um pouco aqui o sinal da minha internet. Já estou me encaminhando para o final. O versículo lido aqui a princípio foi Isaías, capítulo 43, versículo 13. Um versículo bem conhecido, onde Deus declara aqui no versículo 13 a sua pré-existência. Porque Deus está dizendo ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, para contextualizar, eu voltei ao versículo 1 do capítulo 43 e vim explicando aqui minuciosamente para que possamos entender bem no contexto em que está inserido o versículo 13, versículo muito conhecido nosso, quando Deus está declarando ao seu povo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus declara a sua pré-existência, que Ele é antes de todas as coisas, antes do dia, antes do sol, antes da lua, antes das estrelas, antes dos céus, antes do universo, antes dos anjos. Deus é um ser absoluto, independente, pré-existente. Paz, irmã Bárbara, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Receba aí da parte de Deus a tua bênção, a tua vitória.
em nome de Jesus, seja abençoada por intermédio da palavra de Deus. Então aqui, meus queridos irmãos, no versículo 13 de Isaías 43, Deus está dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus declara a sua pré-existência. Deus é um ser incriado, é um ser que não tem princípio, é um ser que não tem fim. Ele é antes dos anjos, antes do céu, antes da terra, antes do sol, antes da lua, antes das galáxias, antes dos homens, antes dos príncipes da terra, antes dos reis da terra. Deus é um ser único, Deus é um ser incomparável, Deus é um ser inigualável, Deus é um ser absoluto, independente, criador, sustentador, mantenedor, provedor do universo. Por ele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz, irmãos, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus é um ser absoluto, Deus é um ser que não tem princípio nem fim. Jesus diz no livro de Apocalipse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Meus irmãos, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertencem eternamente a Jesus Cristo, este Deus poderoso, este Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Se estamos vivos, é porque Ele nos sustenta. Se temos saúde, é porque Ele nos sustenta. Se os filhos estão perfeitos e saudáveis, é porque Ele cuida de nós. Por isso te convido essa tarde para glorificarmos juntos, exaltarmos e enaltecermos este ser soberano, este ser absoluto, este ser que não tem princípio nem fim. Ele disse: haja luz e houve luz, pelo seu poder sobrenatural, pelo seu poder invisível, pelo seu poder incomparável. Lúcifer quis igualar-se a ele e foi expulso do céu, foi transformado em demônio. Ninguém se compara a Deus, como aquele hino, meu irmão, muito lindo, do preto no branco, que nos diz que ninguém explica a Deus. A teologia tenta explicar um pouco, mas a verdade é, meus irmãos, que ninguém consegue explicar a grandeza de Deus, ninguém consegue explicar o poder de Deus, mas coisa maravilhosa é sentirmos a presença deste ser poderoso, deste ser incriado, deste ser que deu origem a todas as coisas. A Bíblia diz que um dia o veremos como ele é, um dia o veremos face a face. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, diz a Bíblia, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Um dia nós o veremos como ele é, um dia nós teremos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. E ele está dizendo no contexto do capítulo 43 de Isaías, versículo 13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E Deus segue dizendo: e te digo mais, não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Quando Deus quer tratar, ninguém o impede de tratar. Deus está deixando claro que além de ser um ser pré-existente, que além de ser um ser incriado, que além de ser um ser independente, absoluto, todo-poderoso e glorioso, ele está deixando claro que quando alguém cai na sua mão, não há quem consiga tirá-lo da sua mão. Isto fala do juízo, isso fala da justiça de Deus. Deus é um ser clemente, mas ao mesmo tempo ele também é justiça, ele também é juízo. É por isso que diz a Bíblia Sagrada que aquele que batiza com o Espírito Santo com fogo, ele cuida dos nossos filhos, ele nos provê o alimento, ele nos provê a saúde, ele nos provê o sustento. Eu peço desculpa aos irmãos que a minha internet está oscilando muito, mas eu já vou concluir aqui, meus irmãos, a reflexão bíblica. Eu quero saudar com a paz do Senhor os irmãos que adentraram aqui há instantes atrás. Deus abençoe irmã Dai João, Deus abençoe irmã Graça Paul, Deus abençoe a todos ricamente. Então, meus queridos irmãos, Deus está dizendo, declarando a sua pré-existência, e ele declara que quando alguém cai nas suas mãos, ninguém consegue tirá-lo das suas mãos. Quando Deus quer tratar com alguém, quando Deus quer executar o seu juízo e a sua justiça,
justiça, não há quem consiga interferir quando ele está tratando com alguém. Como já disse aos irmãos, Deus é amoroso, Deus é benigno, Deus é misericordioso, mas ele também é justiça, ele também é juízo. De Deus não se zomba, diz Paulo aos Gálatas, que de Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, ele ceifará, diz a Bíblia. A Bíblia o compara como um fogo consumidor, um fogo que consome a impureza, porque Deus é um ser justo, Deus é um ser que é amor, mas é justiça, e ele está dizendo, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Foi ele que tratou com Faraó, foi ele que tratou com o rei Herodes, ele é o Deus justo. E a Bíblia diz, meus irmãos, ele termina o versículo 13 com uma pergunta, com uma interrogação, e a pergunta de Deus é esta: operando eu, quem me impedirá? Deus conclui o versículo 13 com esta pergunta, com essa indagação, e ele pergunta, operando eu, agindo eu, quem é capaz de me impedir? Quem consegue me impedir? Que pessoa poderá impedir eu de agir? Se eu quiser abrir o mar com um forte vento e o meu povo passar com os pés enxutos, quem poderá me impedir? Se eu quiser pegar 5 pães e 2 peixes, multiplicá-los, alimentar uma numerosa multidão e sobrarem 12 cestos cheios de pães e peixes, quem vai me impedir? Se eu quiser chegar diante da tumba de Lázaro, que já está 4 dias morto, em alto estado de putrefação naquela tumba, e chegar diante do túmulo e bradar com voz de autoridade e chamá-lo para fora, quem vai me impedir? Se eu quiser interromper o cortejo fúnebre do filho de uma mãe viúva e ressuscitar o seu filho e devolver a alegria a esta viúva, quem poderá me impedir? Se eu quiser desafiar a lei da gravidade, como ele fez, 3 da manhã, transformou o mar em tapete, na 4ª vigília da noite, para socorrer os seus servos que estavam quase morrendo e afundando no mar da Galileia, quem me impedirá? É a pergunta que Deus está fazendo para mim. É a pergunta que Deus está fazendo para você. Quem pode impedir o agir de Deus? Qual mortal é capaz de impedir Deus de agir, de curar, de libertar, de salvar, de intervir na tua vida, na tua história? Ninguém pode impedir o plano que Deus tem contigo. Ninguém é capaz de impedir a obra que Deus traçou na tua vida. E se tentar impedir, vai se dar mal. Se tentar impedir, bloquear aquilo que Deus traçou na tua vida, não vai permanecer de pé. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. Esse operar de Deus está relacionado em todas as áreas da nossa vida, na área material, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida familiar. Deus trabalha por aquele que nele espera, diz a Bíblia Sagrada, mas é muito importante esperarmos, é muito importante termos paciência e esperarmos o agir de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Talvez você está aguardando há muito tempo por uma vitória, por um milagre, mas Deus está dizendo para você, tenha paciência, continue confiando. Eu trabalho por aquele que em mim confia, por aquele que em mim espera, por aquele que depende de mim. Deus termina o versículo 13 dizendo, operando eu, quem me impedirá? Ninguém impede Deus de agir. Quando Deus quer curar, ninguém impede. Quando Deus quer salvar, ninguém impede. Quando Deus quer libertar, ninguém impede. Quando Deus quer abençoar, ninguém impede. Quando Deus quer exaltar, ninguém impede. Quando Deus quer concretizar o seu plano na vida de alguém, ninguém é capaz de impedir. Os irmãos de José não conseguiram impedir o plano que Deus tinha traçado na vida de José. Tobias e Sambalate não conseguiram impedir Neemias de reconstruir os muros de Jerusalém. Ei, meu irmão, fica tranquilo, descansa o teu coração, porque o plano de Deus, a obra que ele traçou na tua vida, homem nenhum dessa terra vai impedir, vai frustrar, vai bloquear, porque Deus é soberano. Deus, ele está acima de tudo e de todos, e ele tem o governo total da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. Ei, meu querido irmão, se Deus quer libertar, ninguém consegue impedir. Essa tarde Deus está nos deixando bem claro que a nossa vida está nas suas mãos, está sob os seus cuidados. Portanto, meus irmãos, ficamos tranquilos e descansados, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Não interessa se é rei, não interessa se é príncipe, não interessa se é rainha, não interessa se é princesa, ninguém consegue impedir e bloquear o agir de Deus sobre a nossa vida.
Se Ele quer curar, Ele cura. Se Ele quer salvar, Ele salva. Se Ele quer libertar, Ele liberta. Se Ele quer multiplicar, Ele multiplica. Se Ele quer transformar o lixo no luxo, Ele transforma. Se Ele quer tirar a moeda da boca do peixe, Ele tira. E ninguém pode impedi-lo de fazer isso. Se Ele quiser desafiar a lei da gravidade, transformar o mar em tapete 3 da manhã, ninguém impede. Faraó não impede, Herodes não impede. Absolutamente ninguém. Nabucodonosor não impede. Beltesazar não impede. Então, irmãos, a nossa vida está nas mãos deste Deus. A nossa vida está sob os cuidados deste Deus poderoso, criador, pré-existente, que está acima de todas as coisas. É Ele quem sustenta o universo pela força do seu poder, que chama à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Ele cuida de nós. E eu quero deixar aqui esta reflexão bíblica. Tiveram momentos aí que oscilou a minha internet aqui, peço desculpa aos irmãos. E como sempre digo, meu intuito de vir aqui, abrir a Bíblia e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos é sempre o intuito, a intenção, o objetivo, o propósito de edificar a fé dos irmãos, a fé da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, a sua vida, o seu lar, a sua casa, o seu ministério, os seus filhos, o seu casamento. E tenha certeza que você está em boas mãos. Tua família está em boas mãos. Teu casamento está em boas mãos. Teus filhos estão em boas mãos. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma vai chegar à tua tenda. Porque a nossa vida está nas mãos deste Deus que tudo pode. Deste Deus que quando quer agir, quando quer curar, quando quer salvar, quando quer restaurar, quando quer exaltar alguém, não há quem possa impedi-lo. Não há quem possa segurar o seu braço. Não importa quem seja, seja rei, seja príncipe, seja princesa, principados, potestades humanas, aos olhos de Deus são como gafanhotos. Aos olhos de Deus são como uma pulga. Nada somos. Ele retira, diz a Bíblia, o espírito dos príncipes e o faz voltar ao pó novamente. Então, meus irmãos, grande é só Deus. Soberano é o Senhor. Nós nada somos sem a presença dele. É verdade que às vezes o ser humano é tendencioso, né? Isso faz parte da nossa natureza decaída e pecaminosa, de pensarmos que somos alguma coisa, de pensarmos que somos melhores do que alguém, de pensarmos que somos os bambambãs, os melhor. Na verdade, meus irmãos, nós não somos nada na presença do Criador, na presença do Senhor, na presença do Dominador, do Todo-Poderoso. Eu não sei o que está acontecendo no teu lar, na tua casa, mas eu quero te dizer aqui, operando Deus, ninguém pode impedir. Fica tranquilo, descansa o teu coração, porque é Ele quem tem cuidado da tua vida. Não importa se desacreditam de você, não importa se não dão nada por você. Deus, o Senhor, o Criador, Ele acredita em você. Ele aposta em você. Ele ungiu você. Ele escolheu você. Então, aos olhos de Deus, nós somos preciosos. Aos olhos de Deus, você é como uma pérola de valor inestimável. Operando Deus, ninguém vai impedir. Quando chegar o tempo de Deus intervir na tua história familiar, Ele vai intervir. Teu filho, que talvez ninguém dá nada por ele, teu irmão, tua irmã, teu pai, teu familiar, pessoas olham e desacreditam. Mas para Deus nada é impossível, porque Ele tudo pode fazer. Então, meus irmãos, eu gostaria de encerrar aqui fazendo uma oração e rogar a este Deus poderoso, a este Deus criador, a este Deus incriado, que sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Vamos orar agora. Vamos unir a nossa fé e vamos falar com Ele. Seja qual for o teu problema, apresenta Ele agora nessa oração. Vamos orar com fé agora. Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos orar a Deus e receba aí na tua casa o toque divino sobre a tua vida. Receba aí na tua casa cura na tua alma, no mais profundo do teu ser. Deus está curando agora. Lá onde a tua mãe não vê, o teu pai não enxerga, o teu esposo não vê. Essa ferida aberta, Deus está estancando agora, derramando bálsamo
e curando as feridas da sua alma. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em um nome poderoso do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela rica e preciosa oportunidade de mais uma vez ter vindo aqui nesta live e transmitir a tua palavra aos teus filhos, à tua igreja. Eu te louvo pelos meus irmãos que adentraram aqui e juntamente comigo interagiram nesta live, neste momento de reflexão e de meditação na tua palavra. Creio que a tua palavra, uma vez mais, edificou a nossa fé, fortaleceu a fé da tua igreja. Pai, abençoa o meu irmão, a minha irmã agora. Eu não sei o que ele está enfrentando, ela está enfrentando, mas o Senhor tudo pode fazer e não há quem possa impedir o teu agir. Ó Deus, tu és soberano, tu é aquele que nos cuida, que nos guarda, que zela por nós. Abençoa o lar do teu servo, a família dos teus filhos agora, cura o enfermo, liberta o cativo, livra de toda calúnia, de toda difamação. Nos blinda com teu sangue poderoso, nos esconde na palma, na concha das tuas mãos. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, pelos teus cuidados sobre nós. Te agradecemos, Senhor, pela salvação de nossas almas, pelo preço que foi pago lá na cruz. Obrigado, Jesus, porque tu nos substituiu lá na cruz do Calvário. A cruz era para nós, mas o Senhor, por nos amar, nos substituiu naquela cruz. Ajuda o teu filho a seguir em frente. Renova as forças do teu povo. Repreende do caminho todo embaraço, todo obstáculo, todo empecilho. Senhor, arranca de nossa frente e dá vitória ao teu povo, Senhor. Eu creio que neste momento, nesta hora, estamos sendo alcançados pelo toque divino. Eu creio que Deus está intervindo na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua vida pessoal, sentimental, familiar. Em nome de Jesus, receba o toque da mão divina sobre a tua vida. Eu abençoo você, seu lar, a sua casa, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Outro dia, querendo Deus, voltarei novamente aqui para trazer mais uma reflexão da Bíblia Sagrada. Obrigado pelo apoio dos irmãos. Orem por mim, pela minha família, pelo meu ministério. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.